dar sequência aí do nosso cronograma de estudo, tá? Hoje vamos trabalhar trigonometria no triângulo retângulo, tá? Quando a gente entra em trigonometria, o primeiro assunto é relacionado a triângulo retângulo. Então vamos lá, vamos falar desse triângulo. O que seria esse triângulo retângulo? Tá? Eu fiz um mapa. O que nós vamos e os tópicos, né? Isso aqui seria um resumo dos tópicos principais em relação à trigonometria no triângulo retângulo, tá? Primeira coisa que vocês têm que estudar: Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras está totalmente relacionado ao triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? O triângulo retângulo, o próprio nome diz retângulo, um dos seus 3 ângulos é um ângulo de 90 graus, que é representado por essa simbologia. Tá ok? Então, aí eu identifiquei os lados A, B e C. O A é o maior lado desse triângulo, que também chamamos de hipotenusa. E os outros 2 lados de catetos. O Teorema de Pitágoras ele construiu a seguinte relação entre esses 3 lados. A hipotenusa ao quadrado, ou seja, A ao quadrado, é igual à soma B ao quadrado, ou seja, dos catetos, né, ao quadrado. Nós temos, eu identifiquei como um dos catetos a letrinha B, né? Então B ao quadrado, e o outro cateto C ao quadrado. Os catetos são adjacentes ao ângulo de 90 graus. E a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Também temos as relações métricas entre esses lados, a altura desse triângulo retângulo e as projeções dos catetos. Chamamos de projeções, tá? Ou seja, eu estou projetando o cateto B em A. Eu estou projetando o cateto C em A. Aí eu chamei essa projeção do cateto B, a letrinha N, e a projeção do cateto C com a letrinha M. Tá? Então, projeção é o seguinte, então, se eu colocar uma luz aqui, ó, vai gerar uma projeção, uma sombra no lado A. A mesma coisa aqui, vai gerar uma projeção, uma sombra lá no lado A. Chamei de N e M. Então, existe uma relação entre todos os lados, entre as projeções e lados e altura. Vamos lá. Primeiro, vamos falar da altura. A altura, se eu elevar a altura ao quadrado, é a mesma coisa de dizer o produto entre as duas projeções, M com N. Se eu elevar o B ao quadrado, é igualar a projeção N e multiplicar pelo lado A. Se eu levar o C ao quadrado, eu chegarei a M, projeção M, vezes A. E também temos a relação entre A, B e C e altura. Seria o produto de A vezes altura, que é igual a B vezes C. Tá? Então vamos lá, agora vamos falar de razões, as razões trigonométricas. Tá? Deixa eu colocar aqui, eu esqueci, então, razões trigonométricas. O que seriam essas razões trigonométricas?
Quando a gente fala razões trigonométricas, já estamos envolvendo, tá, ângulos no triângulo. E que triângulo é esse? O triângulo retângulo. No triângulo retângulo, na trigonometria, nós temos ângulos notáveis. Esses ângulos notáveis são os ângulos mais utilizados, que seguimos como referência no nosso dia a dia, para projetos, construções. E que ângulos são esses? Ângulos de 30, 45, 60, também temos 90 graus. Antes de falarmos da tabelinha, vamos falar o que seria seno, cosseno e tangente. Seno do ângulo alfa, o que é seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o que é o cateto oposto? Vamos falar do ângulo alfa. O cateto oposto é o lado que está oposto ao ângulo. E a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, adjacente a ele. Então a hipotenusa, gente, é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então vamos lá. Então como que eu calcularia o valor do seno de alfa? Basta fazer o seu cateto oposto, B, dividido pela hipotenusa, que chamei de A. E o cosseno? O cosseno já é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então vamos pegar o adjacente, que é C, e vamos dividir pela hipotenusa, que é o maior lado. Como falei com vocês, a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo e também oposto ao ângulo de 90 graus. E tangente? Tangente já não envolve a hipotenusa, envolve o cateto oposto com o cateto adjacente, que seria o B, em relação ao ângulo alfa, tá? Sobre o adjacente C. Aqui eu botei um destaque, uma observação. Alfa mais beta é igual a 90 graus. Concordo comigo? A gente vai estudar lá em ângulos, na parte de triângulo, o somatório dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Ok? O que significa isso? Alfa mais beta mais 90 é igual a 180. Mas eu já tenho identificado no triângulo retângulo o ângulo de 90 graus. Portanto, os outros dois, alfa mais beta, tem que ser igual a 90 graus. Então, se alfa mais beta é igual a 90 graus, o seno de um ângulo, por exemplo, o alfa, é igual ao cosseno de beta. E também o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Tá? Vamos prestar atenção aqui na tabelinha aqui para mostrar isso. Ó, isso aqui é uma tabelinha de razões trigonométricas. Existe uma demonstração. Vou colocar para vocês essa demonstração, como que a gente chega a esses valores. O seno de 30 graus, tá? A gente conclui que é 1/2. O de 45, raiz de 2 sobre 2. E 60 graus, raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. 45, raiz de 2 sobre 2. E 60 graus, igual a 1/2. Tangente, que é um sobre o outro, ou seja, seno sobre cosseno. Então, tangente, existe uma relação fundamental da tangente, que envolve seno e cosseno. Então, tangente é igual a seno sobre cosseno. A gente vai trabalhar muito isso ainda. Isso aqui é só o ponto de partida. Então, tangente, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus, 1. Porque 1 dividido pelo outro, ó, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, dá 1. A tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Tá bom? Aí presta atenção. Ó, seno
de 30 é igual a 1/2. O cosseno de 60, porque ó, alfa mais beta tem que dar 90. 30 mais 60 dá 90. Um é complementar do outro. Então, ó, seno de 30, 1/2. O cosseno de 60, cadê? 1/2 também. Presta atenção. Seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Isso quer dizer, então, o quê? O seno desses ângulos complementares, de 30 graus, é igual ao seu cosseno, é igual ao cosseno do ângulo complementar de 30. Quando eu falo ângulo complementar, a gente vai estudar isso também. É que a soma dos dois ângulos é igual a 90 graus. Tá bom? Então, isso aqui seria a tabelinha desses ângulos notáveis. A gente tem que fixar. A gente vai acabar fixando. Tem até umas musiquinhas aí para quem quiser decorar. Mas a gente coloca 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em 2, raiz em 3, raiz em 3, raiz em 2. Tá? Isso aqui é fundamental. A tangente já é mais fácil fixar. Tá? Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Se esquecer, é 1 dividido pelo outro. 1 dividido pelo outro. 1 dividido pelo outro. Tá bom? Então está aqui o mapa desse estudo de trigonometria no triângulo retângulo. Tá? Agora vamos fazer algumas questões. Bora? Então vamos fazer alguns exemplos, começando por esse. Determine as medidas desconhecidas indicadas em cada triângulo retângulo a seguir. Então vamos fazer isso aqui da letra A. Ele está pedindo para calcular, aqui cortou, aqui é 3. Né? 3. Deixa eu trocar minha caneta aqui. Nossa. Pronto, 3. Ele está pedindo para calcular o B. Tá? A gente já tem os outros dois lados. E quem seria B? Ele já definiu, né, que é triângulo retângulo. Tá? Isso aqui é um triângulo retângulo. O lado oposto ao ângulo de 90 graus... Por que é 90 graus? O que é 90 graus? São lados que são perpendiculares entre si. Olha só, essa altura, isso aqui chamamos de altura do triângulo, né? Por ser perpendicular à base. Eu chamei de 3, né? O valor 3. Então, como que eu calcularia esse lado? Teorema de Pitágoras. Ele fala que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa é o maior lado, ou o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, seria o B. E os outros dois a gente eleva ao quadrado. 7 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Portanto, B ao quadrado vai ser igual a 49 mais 9. B ao quadrado é igual a 58. E quem seria B? Esse 2, esse expoente 2, ele vem para o lado de cá em forma de raiz quadrada. E como que a gente calcula a raiz quadrada de 58? A raiz quadrada de 58 não é exata. Então, a gente fatora. Vamos lá, vamos lembrar. 58, o que é fatoração? O que é decompor em números primos? A gente tem os números primos 2, 3, 4, 5... Ó, 4 não, volta. Ui, desculpa. Tá? Números primos é divisível por ele mesmo ou por 1. O 2 eu posso dividir por 2, também posso dividir por 1. O 3 eu posso dividir por 3, também posso dividir por 1. O 5, o 7, o 11. Então, vamos verificar se o 2 é possível. É, porque todo número que termina par, ou seja, se o último
algarismo, ele é par. Então, eu posso dividir por 2, correto? Então, 58 dividido por 2 vai dar 29. Né? 29 com 29, 18, 58. Tá? A princípio, eu vou fazer cálculos com vocês aqui, tá? Porque tem muito aluno que está recordando as continhas básicas. 29 é um número primo, porque só é divisível por ele e por 1. Então, 29 dá 1. Então, olha só, gente, não dá nem para simplificar a raiz de 58, tá bom? Então, a gente para aqui. Tá ok? Vamos fazer mais uma? Vamos lá, vou continuar fazendo esses dois exemplos aqui, letra B, né? Então, a letra B vai ficar, olha só, ângulo reto, hipotenusa, x mais 8 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. X mais 8 ao quadrado, produtos notáveis. Primeiro termo mais segundo termo ao quadrado. Então, olha só, primeiro termo, x ao quadrado. Deixa eu colocar aqui, ó. A gente estudou produtos notáveis, né? Seria o primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo termo ao quadrado. Então, nós temos aqui o primeiro termo, que é x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 8 dá 16x. Mais 8 ao quadrado, que é 64. Que é igual a x ao quadrado, mais 12 vezes 12, que é 144. Aí, vamos passar o x ao quadrado para o lado de cá? Vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado mais 16x igual a 144 menos 64. Isso aqui dá zero. Então, 16x, 144 menos 64, vai dar 80. Então, x é igual a 80 dividido por 20. Aí, por 20. Ui, de onde que eu tirei esse 20, hein? Estou apagando isso aqui. Cadê a borrachinha? Vamos voltar aqui. Dividido por 16. 80 dividido por 16 dá 5. Então, encontramos então o valor de x. Vamos lá, letra C. Y mais 2, y e 8. Então, y mais 2 é minha hipotenusa. Vai ser igual a 8 ao quadrado mais y ao quadrado. Mesma coisa, primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2, 4, 4y. 2 ao quadrado, 4. 8 ao quadrado, 64. Mais y ao quadrado. Já vou cortar esses dois aqui, porque ele vai passar para lá e vai ficar com o sinal oposto, né? Menos. Vai dar zero. Então, vai dar 4y igual a 64 menos 4. Y é igual a 60 dividido por 4. Então, y é igual a 15. Tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer mais. Mais uma. Em um triângulo retângulo, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 3 centímetros e 9 centímetros. Com base nessas informações, faça o que se pede. Vamos fazer aqui um triângulo. Vou fazer aqui na forma manual mesmo, que é mais rápido. Mais ou menos isso.
Ok. Então, está falando que é triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Tá? Vamos lá. As projeções dos catetos. Vamos chamar esse cateto aqui de B, né? E aqui de C. Aqui de A. Vamos traçar aqui a altura. As projeções dos catetos. Projeção de B, vou colocar aqui por ser um maior, né? Projeção de C, 3. Com base nessas informações, faça o que se pede. Calcule a medida da altura relativa à hipotenusa. Está aqui o nosso H. Então, nós temos as seguintes relações. Nós temos B ao quadrado, que é igual a N vezes A. Já vou falar o que é N, tá? Depois, C ao quadrado, que é igual a M vezes A. Temos a altura ao quadrado, que é igual a M vezes N. E temos A vezes H, que é igual a B vezes C. Eu tenho o valor de M, que é igual a 3, e N, que é igual a 9. São as projeções do cateto. Tá? Ele está pedindo a altura. Então, presta atenção. Posso aplicar diretamente nesta fórmula. Então, a letra A. A altura ao quadrado é igual a 9 vezes 3. A altura ao quadrado é igual a 9 vezes 3, dá 27. Então, H é igual a raiz de 27. Raiz quadrada de 27. Posso simplificar? Vamos fazer aqui a fatoração aqui rapidinho. 27 eu divido por 3. Não dá para dividir por 2. Como que a gente identifica a divisibilidade por 3? A gente soma os algarismos. Ó. 2 mais 7 dá 9. 9 é possível dividir por 3. Então, 27 por 3 que vai dar 9. 9 por 3 que vai dar 3. 3 vai dar 1. Isso aqui é a mesma coisa de 3 ao cubo. Como a gente quer raiz quadrada, então vamos decompor. Vai ficar 3 ao quadrado vezes 3. Então, a altura é igual a raiz de 3 ao quadrado vezes 3. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, vem para fora da raiz. Uma outra forma é o seguinte. Quando é raiz quadrada, a cada 2 a gente elimina 1. Esse que a gente eliminou, joga para fora da raiz. Esse outro 3 que sobrou, continua dentro da raiz. Tá? Então, letra B. Calcule a medida dos catetos. Ele quer saber C e B. Se eu tenho altura e tenho M e N, melhor ainda. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um triângulo retângulo. E eu já tenho a informação da altura. Acabei de calcular. 3 raiz de 3. Então, vamos pegar aquele triângulo retângulo. Então, aqui é B, aqui é 9 e aqui é 3 raiz de 3. Pitágoras, ó. B ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 3 raiz de 3 ao quadrado. Então, B ao quadrado vai ser igual a 9 ao quadrado é igual a 81. E 3 raiz de 3 ao quadrado? 3 ao quadrado dá 9. E raiz de 3 ao quadrado é 3. Toda raiz quadrada elevada ao quadrado, basta tirar o elemento de dentro. Então, isso aqui vai ser 81 mais 27. Isso aqui vai dar 108. E qual é a raiz quadrada de 108? Vamos fatorar? Por 2 vai dar
54. Por 2, 27. Depois por 3 e 1. Então, a cada 2, ó, jogo para fora da raiz. Então, 2 vezes 3 dá 6. Então, aqui vai ser a raiz de 108, né? Vai ficar assim, ó. 6, sobrou quem? O 3, né? Raiz de 3. Esse aqui é o valor de B. Agora falta encontrar quem? O C. Bem, eu tenho o valor de A. Vamos fazer sem Pitágoras. Ó. 3 vezes 9 dá 27. Então, vamos utilizar isso aqui. Poderia estar utilizando também para B essa situação. Tá? Vamos lá. C ao quadrado é igual a M, que é 9. O M, na verdade, é a projeção do C, tá? Então, é 3. 3 vezes 27. Então, C ao quadrado, 3 vezes 27, vai dar 81. C é igual a raiz de 81, que é igual a 9. Tá? Eu falei que o B a gente poderia também estar utilizando com essa forma, que seria 9 vezes 27. Vai dar 108, né? É 9 vezes 27? 9 vezes 27. Ah, não, isso aqui eu fiz errado. Olha só, deixa eu apagar esse negócio aqui. Aqui é 9 mais 3, né? O A, né? 9, 10, 11, 12. Então, vou corrigir, então, isso aqui que eu fiz. Então, vai ficar 3 vezes 12. 3 vezes 12 é 36. Então, C igual a raiz de 36. C igual a 6. Ok. Tá? Apagar aquele negócio ali também do lado. Então, utilizando essa fórmula aqui, ó, tem que bater o resultado. Vai ficar B ao quadrado igual a N, que é 9, vezes 12. É igual a 108. Ok. Aí vai dar raiz de 108, que é igual a 6 raiz de 3. Tá? Dá a mesma coisa. Então, vamos fazer mais uma agora em relação a razões trigonométricas. Vamos lá, observe o triângulo retângulo representado a seguir e faça o que se pede. Calcule a medida do cateto oposto ao ângulo alfa. Depois calcule a medida da hipotenusa do triângulo ABC. Tá? Então vamos lá. Primeiro a letra A. Calcular a medida do cateto oposto ao ângulo alfa. Cateto oposto, vou chamar isso aqui de A. Tá? Então a gente quer um valor de A. Eu tenho o valor do ângulo de 45 e tenho o adjacente, que é B igual a 5. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Isso aqui é a hipotenusa. Tá bom? Então vamos lá. Nós temos seno, cosseno e tangente. Se eu quero cateto oposto, os únicos que têm cateto oposto, vamos lá, é o seno, que é cateto oposto sobre a hipotenusa, e a tangente, que é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Foi dado o cateto adjacente. Então, com a tangente de 45 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é a letrinha A, que eu chamei de letrinha A, sobre o adjacente, que é 5. Qual o valor de tangente de 45? Lá na tabelinha, tangente de 45 é 1. Então, quem vai ser A? A vai ser igual a 5 vezes 1, que é 5.
Letra B agora. Calcule a medida da hipotenusa desse triângulo. Então, se eu fizer seno de 45, que é o cateto oposto, que é A, e a hipotenusa, que vamos chamar de letra C, como que ficaria? O seno de 45, na tabelinha, raiz de 2 sobre 2. O A, a gente calculou, é 5. E eu quero calcular o C. Cruza, vai ficar assim. C raiz de 2 igual a 10. C igual a 10 sobre raiz de 2. Aí racionaliza o denominador. Repete as duas raízes no numerador e o denominador e multiplica. Então vai ficar 10 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. E 10 dividido por 2 dá 5 raiz de 2. Para quem tem dúvida em relação à racionalização de denominadores, assistam o vídeo no canal Racionalizando Denominadores. Tem lá no canal um videozinho, tá bom? Explicando direitinho, passo a passo. Tá ok, gente? Então, coloquei esses 3 exemplos aí na aula de hoje. A gente vai estar trabalhando mais questões futuramente, resolvendo questões do Enem, de vestibulares. Então, para início, seria isso. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.